cai ou não cai? Essa é a dúvida que está pairando no ar em relação ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Mas a gente pode avançar um pouco mais e perguntar, tem motivo para cair ou não? O que está dizendo o Carlos Lupe é suficiente em relação a esse escândalo envolvendo o INSS? Ele esteve aqui na Câmara dos Deputados hoje, falou por cerca de 5 horas na Comissão de Previdência Social, deu as suas explicações, diz que o governo está fazendo coisas, que está estancando a sangria, você mete essa frase que já foi dita por outro personagem da política. Então nós vamos discutir isso no nosso segunda chamada. A situação do ministro Carlos Lupe no governo Lula e a seriedade desse assunto do rombo no INSS. Bom, vou apresentar já os nossos convidados. Está com a gente na mesma tela, portanto os dois estão em São Paulo, a Mara Luque, que é diretora de jornalismo aqui do canal My News, e o Evandro Eboli, que é colunista do site do My News e também nosso comentarista. Os dois em São Paulo, muito legal ver os dois juntos, quebrando um pouco essa parede, né, essa quarta parede, e também em São Paulo, mas aí em outro cenário, está o Fábio Zambelli, ele é analista político e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Obrigado também ao Fábio que aceitou o nosso convite, e eu estou nesse cenário um pouco diferente para a segunda chamada, que é o Salão Verde do Congresso Nacional. Daqui a pouco vai estar com a gente também o deputado Mauro Benevides Filho. Ele é do PDT do Ceará, é o partido do Carlos Lupe, e ele vai poder falar um pouco para a gente sobre isso. Aliás, o deputado Mauro Benevides Filho é um dos que mais entendem também dessa questão de orçamento e etc. Então daqui a pouco ele vai estar com a gente. Luan, tudo organizado, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Você percebeu que o Segunda Chamada hoje é excepcional, estamos ao vivo novamente, então quero pedir para a Letícia Andreoli, para o Sigefredo, para todo mundo interagindo conosco ao vivo, e o assunto é importante porque acabou agora há pouco a participação do ministro Lupe nessa comissão da Previdência Social, então a gente esperou até a conclusão para poder trazer aqui justamente o que disse o ministro e qual o futuro dele no governo. Eu vou passar direto para o Evandro Eboli, que está acompanhando e fazendo importantes apurações sobre esse assunto, tanto é que ele ouviu o líder do PDT na Câmara, o Mário Eringer, deputado que já esteve aqui com a gente no My News, e ele disse, né, Evandro, que uma demissão do Carlos Lupe seria demitir o próprio PDT do governo e que, portanto, o PDT continua apoiando o Carlos Lupe, que inclusive é licenciado, né, presidente do partido. Queria te ouvir um pouco, Evandro, você acha que essa situação dele aqui na comissão ajudou na permanência ou atrapalha a permanência do Carlos Lupe, já saudando o deputado Mauro Benevides Filho, que eu vou passar a bola em seguida, mas primeiro queria te ouvir, Evandro. Boa noite, Afonso, a Mara aqui do meu lado, Zambelli, deputado Mauro Benevides, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom, estou em São Paulo, não acompanhei presencialmente nem plenamente a reunião, mas o que eu vi em relação ao noticiário, que ele buscou explicações, ele buscou tentar dar as razões pelo que aconteceu, o que está acontecendo, porque é um problema ainda em curso, vamos dizer assim, e o PDT, pelo menos nas palavras do líder, o deputado Mário Eringer, não está querendo entregar a cabeça, se é esse o termo, do ministro Carlos Lupe, quer brigar, e há uma queixa do líder Mário Eringer de que o PT também não está dando apoio suficiente para manter o ministro do governo Lula. Foi o que a gente viu de ontem para hoje, a reação que entendeu o PDT, parte do PDT, de que estava em uma fritura do ministro por parte do governo, o governo não está se empenhando na defesa dele, e essa é a questão, mesmo com as demissões que já ocorreram do presidente do INSS e de outros dois dirigentes, dois diretores do Ministério, parece que ainda causa um certo mal-estar a presença dele para setores do Palácio do Planalto. Isso, acho que o deputado Mauro Benevides vai poder nos ajudar muito, como é que está dentro do PDT esse sentimento em relação ao governo, se mantém assim, e se os deputados, a bancada está convencida de que o ministro Carlos Lupe seguirá no cargo. Afonso.
Bom, Mário, eu vou passar direto para o deputado Mauro Benevides, que estava aqui, como eu, nos corredores do Congresso e agora atende o nosso convite para falar sobre essa situação, deputado. A gente estava falando com o líder, Mário Eringer, aqui no My News recentemente, e ele falou sobre essa questão, inclusive envolvendo o ministro Carlos Lupe. O assunto, né, deputado, ele é muito delicado, porque de fato não é de hoje, não é do governo Lula, mas isso escalou no governo Lula e o próprio ministro Carlos Lupe falou que se demorou para agir, aí ele até disse, porque o INSS é muito grande, não dá para fazer uma mudança em 24 horas. O senhor acha que essa presença dele aqui na comissão ajuda nesses esclarecimentos e ajuda também a dissipar qualquer especulação sobre uma saída dele? Bom, primeiro cumprimentar e agradecer o convite para a gente discutir um tema realmente bem nevrálgico. Quero abraçar a todos vocês, mas me permitam abraçar essa companheira que já acompanha um pouco da minha trajetória, que é a Mara Arquê, portanto, meu abraço aí para vocês todos, Afonso e tudo mais. Veja, eu participei do começo ao fim da audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. O pronunciamento do ministro Lupe foi o mais brilhante possível. Foram várias interpelações, ele, além de muito preciso nas colocações, estava sereno, respondendo tecnicamente todas as colocações e clareando, né, algumas das informações que, infelizmente, parte da imprensa brasileira não fala. Por exemplo, a investigação da CGU e da Polícia Federal, todos partiram do relatório de auditoria que ele produziu. Onde é que está essa informação? Hoje foi bom porque isso virou de domínio público, para as pessoas saberem como é que isso aconteceu. Quando, ano passado, começava esse zum também, ele demitiu o diretor de benefícios chamado André Fidelis. Cadê essa informação? Está onde? Então, várias ações que foram tomadas lá, o que ele deixa com toda tranquilidade em relação a esses episódios. Segundo ponto. Qual é a crítica? Ah, não, porque em 2023 aumentou demais. Vamos corrigir essa informação. 11 das 11 associações que estão sendo investigadas, todas 11 foram autorizadas no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero ouvir essas informações poderem chegar, portanto, à grande audiência, né, do nosso debate que a gente está produzindo agora. Terceiro, vamos agora aos números, que é um detalhe que eu gosto de dar. Veja, em 2019, 20, 21 e 22, em 2022, esses descontos chegaram a 706 milhões de reais. E eu sei que em 2023 aumentou para 1.232. Cresceram 400 milhões? Cresceram. Mas me diga uma coisa, 706 milhões? Será que isso é ligeira? Onde é que está esse roubo? Precisa investigar. Quem era o ministro da Previdência nessa época? Quais foram as ações que ele tomou, pelo menos perto do que tomou o ministro Lupe? Quem era o secretário da Previdência que acompanhava de perto o INSS? E ninguém diz nada. Quer dizer que o roubo de 1 bilhão é muito grande, mas o roubo de 700 milhões não vale nada. Só pode ser piada. Ou seja, nós vamos ter que abrir o leque. E o ministro Lupe já disse, vai botar os 4, 5 ou 6 servidores na cadeia. Isso aí não tem conversa. Ele foi muito firme, muito bem disposto no relatório de auditoria. Portanto, alguém vai ter que suscitar para onde é que estava indo esse dinheiro, até porque essas associações... E o porquê que aumentou? Resposta final. Porque foram 18 novas associações que entraram em 2022, mas elas só começaram a funcionar em 2023. Então, acabou saindo de 706 milhões para 1,2 milhões. Então, são muito... Olha, gente, ninguém pode... O INSS é a maior autarquia da América Latina, é a terceira maior do mundo em relação à Previdência. O INSS ele não pode ser maculado pelo volume de serviços
que ele presta à população. Nós temos que macular esses vagabundos que estavam tirando dinheiro, né, dos aposentados e tirando R$25, R$28, R$35, o que quer que seja. Isso é que tem que... O foco ele tem que estar muito bem sendo feito nesse exato momento, porque senão você vai misturar com todo mundo, e é um órgão realmente que presta muito serviço e cada vez mais buscando a informatização, porque sem ela é difícil. É bom que todos vocês, para terminar, para essa primeira pergunta, são 42 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiadas no INSS. Gente, é um volume muito grande. E o quarto ponto, esses 6 bilhões que está todo mundo falando, isso são 6 bilhões de tudo que foi descontado. Isso não quer dizer que tudo também foi roubado. Agora vem para o meu ponto. Ou roubou 6 ou roubou 800 bilhões, tudo é roubo. Tudo tem que ser apurado e todo mundo tem que ir para a cadeia. Portanto, são pontos, detalhes que eu procurei para iniciar aqui o nosso debate, para poder falar um pouco do que é o debate hoje. Sem dúvida, deputado. O senhor falou de números, então vou passar direto para a Mara. Mara. Deputado, obrigada aqui, quero reforçar aqui o agradecimento. Eu pedi muito que você participasse, porque você entende muito de orçamento e entende muito de previdência. Eu estou com alguns números aqui que eu levantei. A apuração que eu tenho é a seguinte: isso acontece há muito tempo e isso é um problema político, tá? Em 2021, quer dizer, você deu aqui 2022, 706 milhões. 21 e 22, os 4 anos, e é porque, Mara, eu não dei o 16, 17 e 18, 413, 460 e 2018, 617 milhões, 600 milhões. Então, mas o que dizem é o seguinte: isso é um problema político muito difícil de enfrentar, porque você tem duas grandes confederações, associações, que são principalmente ligadas ao setor rural. O setor rural é um setor que tem problemas na área de fraudes de previdência, e já foi feito um esforço dos técnicos do INSS para combater isso. A MP 871, se eu não me engano, tentou conter esses descontos sem autorização do aposentado, fazendo a revalidação anual, mas no último ano do governo Bolsonaro foi feito um lobby no Congresso e e eles conseguiram derrubar essa medida. E aí, imediatamente aumentou muito, em 2023, 2024, aumentou muito. Foi. Ou seja, o prazo para revalidação era 1 ano, depois tinha passado para 2 anos, e aí retiraram a validação na época do presidente Bolsonaro. Não foi agora. Portanto, a gente precisa, colocar os pingos dos is de parte do princípio. O robô vai para a cadeia. Nós não estamos aqui discutindo aqui essa questão, e essa é a disposição firme do ministro Lupe em relação a essa questão. Agora, você querer vir fazer política, dizer que roubou 1 bilhão em 2023 e esquecer 706 milhões em 2022, é paciência. Quem extinguiu o Ministério da Previdência foi Bolsonaro. Ele extinguiu. Que valor tão grande é esse que eles dão à Previdência, se eles acabaram com o Ministério, praticamente fizeram um rearranjo para colocar uma Secretaria de Previdência no Ministério da Economia. Foi um rearranjo, assim, mal feito, exatamente para quem não tem realmente atenção com os aposentados. Terceiro, ele acabou com a correção do salário mínimo dos aposentados. Só aumentava pela inflação. Ou seja, hoje, os aposentados aumentam pela inflação mais 2,5% de ganho real. É a diferença de prioridade muito grande, que as pessoas precisam dominar enquanto for fazer essa análise, porque está muito contaminada pelo roubo, que foi agora. Não existe isso. Só quem tomou ações para coibir isso chama-se ministro Carlos Lupe, porque conseguiu, portanto, e repito, você que está chegando agora, foi no seu relatório de auditoria, do seu relatório de inteligência, para o qual a CGU e a Polícia Federal se basearam para fazer os levantamentos. Até porque eles fizeram, nós estamos falando só de 1.300 entrevistas,
de 7 milhões, né, de benefícios que foram mexidos. Ou seja, tem muita investigação aí para acontecer e a gente espera que é fácil que isso venha à tona para saber exatamente o que é que estava acontecendo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Zambelli e para o deputado, que é o seguinte: vocês acreditam que porque, por exemplo, uma forma de se acabar com isso seria tirar da folha de benefícios esse desconto? O associado que quiser vai lá e paga. Tirar da folha. Agora, exatamente, mas o que dizem os técnicos da Previdência é o seguinte: não há coragem política para se enfrentar isso, nem no governo, nem no Centrão. Porque eu vi isso de uma fonte. Eu quero ver o governo chegar para a CONTAG, para a Conafer e tal, e dizer: olha, agora não tem mais desconto, vai ter que ser, quem quiser pagar, vai lá e paga. Existe essa coragem política? Zambelli, eu vou começar com você e depois o deputado. Boa noite, Mara. Boa noite, Evandro, Afonso, o deputado Mauro Benevides. Veja, o fato de nós estarmos discutindo isso aqui, debatendo nuances e detalhes, números, a cronologia do que aconteceu no Ministério da Previdência, para mim já mostra que, do ponto de vista político, para o governo do presidente Lula, o mais lógico diante de uma crise dessa seria trocar o ministro da Previdência. Então, assim, eu não estou entrando no mérito da responsabilização, até porque, em muitos casos em que o ministro cai em denúncias que saem na imprensa, que são investigadas, no caso pela PF, pela CGU e tal, os ministros são até inocentados posteriormente. Mas, do ponto de vista político, que é o meu papel analisar, Mara, deputado Evandro e Afonso, o governo está sangrando, né? O governo está, desde o início dessa crise, com um ônus muito pesado para explicar por que o dinheiro do aposentado não está chegando para o aposentado, ou está chegando em menor quantidade do que é o merecido, do que é estabelecido por lei. Então, essa é uma resposta que o governo precisa dar para a sua base e precisa dar para o seu eleitor. Então, em situações como essa, muito mais prático você afastar o ministro, ele responde depois e enfim, vida que segue no jogo político. Essa é a avaliação política. Se eu pudesse sintetizar o que se pensa hoje ali no Palácio do Planalto sobre essa crise, seria a melhor solução para estancar, pelo menos, um foco de ônus político para o governo que tem esse episódio. Agora, como disse bem o deputado, até agora o ministro Lupi tem se mostrado muito aguerrido na defesa dos seus argumentos. Não só aguerrido na defesa dos argumentos, como tem se municiado de muita informação, de muito dado, para mostrar que as providências que lhe eram cabíveis foram tomadas. E mais do que isso, o ministro Lupi tem demonstrado total interesse em seguir o cargo e enfrentar esse caso até as últimas consequências. E isso é importante a gente pontuar, porque no passado eu cobria, na minha época da Folha de São Paulo, em 2011, quando o então ministro do Trabalho, Carlos Lupi, passou por uma fritura semelhante no primeiro ano da gestão de Dilma Rousseff. Eu me lembro muito bem que o ministro ficou 40 dias ali brigando até o último instante para continuar no cargo, e ele caiu porque a presidente, naquele momento, chegou à conclusão de que era insustentável a sua permanência, mas ele ficou bastante para continuar na posição. Acontece que o presidente Lula, diferentemente da ex-presidente Dilma, tem adotado uma nota de corte, tem estabelecido uma nota de corte, eu digo assim, política, para os casos de denúncias de corrupção ou de fraudes que acontecem no seu governo, que é muito alta, né? Ele está dizendo assim, olha, se a PGR denunciar, aí sim é caso de afastamento, como ele fez agora para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Então, para isso acontecer, nós estamos muito longe, até porque, ao que temos até agora de informação concreta, não existe uma acusação que pese diretamente contra o ministro, exceto ali sobre comissão, etc. Então, eu vejo que o governo está metido numa grande encrenca, porque do ponto de vista político parece claro que a decisão melhor para o governo seria uma troca no ministério. Agora, o ministro não dá nenhum indicativo de que vai ceder nessa sua tentativa de se manter na posição de enfrentar as acusações e mostrar que agiu corretamente. Então, o governo acaba ficando
e o presidente Lula tem estabelecido alguns parâmetros para demitir seus ministros que são acusados de alguma coisa. Então, eu vejo que a gente está numa grande impasse, e hoje o ônus político hoje está todo para o governo Lula. Isso é importante dizer. Por mais que as explicações ali nos apontem ali para um processo que já vem se prolongando há muito tempo, o ônus político hoje principal é do presidente Lula, porque ele está tendo que responder na rede social, está tendo que responder para a sua base social, se é verdade ou não é verdade que tem uma fraude bilionária no dinheiro dos aposentados. Bom, mas meu ponto é o seguinte, deputado, queria só acrescentar uma coisa no que o Zambelli falou, para passar para você. O meu ponto é o seguinte, esse problema é antigo, em tese é fácil de resolver, porque você tira o desconto da folha do INSS e cada um faz, só que essas entidades precisam desse dinheiro depois que o imposto sindical caiu, e eu quero, não adianta, pode afastar o Lupe, colocar outro ministro, afastar, que não vai resolver o problema. O problema é se o governo vai enfrentar essas associações para poder tomar a medida de tirar do desconto do INSS. E essa foi a posição clara, meridiana do ministro Lupe. Vai suspender tudo, está tudo suspenso. A associação A, B, C, D, o que quer que seja, está suspenso, porque não há como você continuar. Segundo ponto, vocês precisam entender, já que querem ampliar, Dataprev, que é quem faz lá o manejo do sistema, não é do Ministério da Previdência. Vocês precisam saber disso. É do Ministério de Gestão e Inovação. É lá onde estão os controles também do sistema tecnológico. É feito por lá. Então, terceiro ponto, o Lupe não tem nenhuma acusação contra ele, não. Ele vai deixar o governo, ele dizendo o quê? Ele está acusado de quê? De omissão? Omissão foi não. Ele já demonstrou todos os passos, inclusive demitiu o diretor. E aí, só porque alguém está achando que ele tem que sair? Ah, não, eu acho que ele tem que sair, porque hoje, na comissão, ele simplesmente deu um show, né, demonstrando todos os seus argumentos, está empenhado de ir até o fim. Portanto, eu vou me permitir discordar de vocês, porque não há nenhuma razão, nem indício, nem denúncia de PGR, nada, não existe absolutamente nada. Ou seja, seria assim, uma injustiça muito grande se você fosse apenar sem ter nem indício de nada. Se data vênia, eu acho que seria uma posição equivocada do governo que viesse a tomar qualquer medida em relação a isso. Então, eu acho que ele está bem, eu acho que ele já cortou o governo, já cortou os descontos, né, que foram feitos né, nesse período, de 2016 para cá. Não existe 6 bilhões agora, não. Esse número é mentiroso. Existe ao longo dos anos. Por isso que eu não aceito fazer diferença, que foi 706 milhões em 2022 e 1 bilhão em 2023. Uma chinóia. Isso aí é roubo do mesmo jeito. E aí sabe o que acontece? Não querem falar o nome de quem estava na gestão anterior. A pessoa parece que tem medo de falar e se comprometer com alguma coisa. Isso vai chegar, vai clarear em todos os aspectos para ver que só quem tomou medida para consertar esse problema chama-se Carlos Lupe. Deputado, o que o Zambelli disse foi referente à questão do política, né, do ministro sangrar e estar ali. E a impressão que nos dá é que se trata de um caso que ainda não vai parar agora no noticiário. Tem muitos desdobramentos. O governo tem que avaliar se vai restituir o dinheiro que foi excluído e tirado dessas pessoas sem autorização, sem consulta prévia, que a questão é essa. Não se sabe ainda o volume, seja de pessoas, seja de recursos, que foram retirados dessas pessoas. 2 perguntas eu encaminho ao senhor. A primeira é, você acha que é papel do INSS intermediar desconto de folha de pagamento de associado para uso para colônia de férias, para plano de saúde? Isso não é função, eu entendo não ser do INSS, ser papel do INSS.
E segunda pergunta que eu faço é se vocês da bancada do PDT estão convencidos em relação ao apoio do PT e do governo e que o ministro Carlos Lupe está seguro no cargo neste momento ou nos próximos dias. Veja, a prática de desconto já é de dominar. Agora nós estamos fazendo, o setor público e agora o setor privado, estão fazendo desconto na folha para pagar banco. Isso é feito, o crédito chama-se crédito consignado, que existe tanto no serviço público, para o servidor, para o aposentado e pensionista. Isso já existe, para poder devolver para chegar agora. Com a anuência no caso do crédito consignado, tem a anuência explícita do aposentado. Claro. Eu estou me prevenindo para lá na frente ter desconto na conta do trabalhador, que ele também não tenha feito operação de crédito, que acontece muito no sistema bancário brasileiro. Você tem lá saque de recursos que você nem sabe, aconteceu, e a gente tem que estar precavido. Eu pessoalmente, e já está, essa foi a disposição do ministro Lupe, está cortado. Isso está cortado. Se no passado os outros ministros autorizaram, e autorizado agora em 23, 24, agora com Lupe acabou. Isso vai ser retirado, acho muito difícil, né, que isso retorne diante, né, de evidências que existem. O que acontece é como o aposentado talvez não tenha, até pela formação educacional, alguns, né, não todos, não consegue saber onde é que vai contratar um advogado, como é que faz para acompanhar um plano de saúde. Aí as associações apareceram para poder prover aos aposentados e pensionistas, portanto, numa facilitação do processo. Enfim, esse negócio eu acho que não deve ter, mas nós não podemos tratar, é igual a história do carrapato na vaca. Você vai matar a vaca para matar o carrapato? A gente tem que analisar com cautela para ver realmente qual é a melhor solução. No curto prazo, a suspenso. E o segundo ponto que a Mara colocou, como é que vai ser pago isso? Hoje já está retido 1 bilhão e 100 milhões de reais, seja de imóvel, seja de dinheiro, dinheiro ou de automóveis. Então já tem, né, um valor significativo, já piorado pelo Poder Judiciário, que já vai assegurar, portanto, esse retorno com a maior velocidade do que se pudesse imaginar. Então, a questão política, você não pode também, politicamente, você apenar o que não existe. Não, eu ouvi falar que tinha isso e aqui, nada. No Lupe não tem nada. Eu não vejo mais nenhum sangramento político nisso, porque até hoje, com todos os levantamentos que foram feitos, todos, não tem nenhum que leve a qualquer má ação, né, que o ministro Lupe tenha feito ou que não teria feito. Ele já demonstrou aqui das várias ações, né, que foram tomadas em relação, inclusive demitindo, cortando na carne, tirando diretor de INSS para poder evitar que isso acontecesse. Portanto, enfim, não sei se vocês estão vendo, eu estou muito otimista, né? Eu estou muito otimista nesse processo, porque eu acho que essa audiência de hoje poderá também repercutir positivamente. Porque para as pessoas que vão opinar se estão do lado, se gostaram ou não, está tudo dependendo da informação que a imprensa passou. O que eu estou procurando fazer aqui é passar uma outra informação mais próxima do que é a realidade, para que as pessoas aí sim façam o seu juízo de valor. Claro, deputado, isso é muito importante, por isso que a gente abre o espaço aqui no My News para que a gente possa colocar a bola no chão, né, como a gente diz, e tentar dimensionar o que é esse caso, que é um caso muito sério, sim, porque R$1 que tire de qualquer pessoa é muito ruim. Agora, de aposentados, pensionistas, pessoas muitas vezes vulneráveis, até digitalmente, né, não tem a facilidade de acessar para ver se está sendo descontado ou não, isso é muito complicado, que foi essas nuances políticas todas que o
Fábio e o Evandro trouxeram aqui, né? De fato, para o governo é uma base eleitoral muito importante, né? O presidente Lula, historicamente, tem sido muito próximo dessa categoria, seja tanto no Ministério da Previdência quanto no Ministério do Trabalho, os dois, né, que já foram ocupados, inclusive, pelo PDT. Então, o presidente Lula tem esse olhar para o aposentado, para o pensionista, e aí teve até uma pessoa que participou aqui no My News, eu não me lembro quem exatamente, que ela falou assim, a primeira pergunta que a minha mãe me fez foi, isso começou no governo do Lula? Ou seja, a pessoa quer saber se ele tem responsabilidade ou não tem. Então, politicamente, né, deputado, é claro que o presidente, ele é o maestro dessa orquestra, e isso recai sobre ele, desgaste sim, né? Sim, porque, veja, roubo vem tendo desde lá de trás. Por que não dizem isso? Quem era o chefe do INSS? Quem era o ministro da Previdência? Quem era o secretário da Previdência? Só quer trazer para cá. As pessoas só querem trazer para cá. Não, precisou chegar no Ministério da Previdência um ministro chamado Carlos Lupe para acabar com essa roubalheira. Isso está acabando, o governo está agindo. O CGU é do governo. É que foi levantado, é o próprio governo que está colocando coisa que nenhum outro ministro ou presidente da República fez. Agora chegou a hora dessa correção, eu repito, precisou chegar o ministro Carlos Lupe para poder realmente modificar esse cenário de desvios que aconteceram está medido desde 2016 para cá. Isso é o dado oficial. Se teve para trás, já não saberia dizer, mas pelo menos de 16 para trás, em números expressivos. 600 milhões, 700 milhões, por que é que nunca fizeram? Por que é que nunca descobriram? Precisou um relatório de auditoria do Ministério da Previdência, comandado pelo ministro Carlos Lupe, que realmente acabou descobrindo. Mara, passar para você. Oi, foi para mim? Zambelli, o Eva ele escreveu uma coluna aqui no canal, no site do canal, lembrando do Fernando Henrique com os aposentados, né? Do custo político do Fernando Henrique com os aposentados no país. Esse é um setor que, de fato, delicado, né? Fernando Henrique teve ali um problema com declarações infelizes, né? Exato, e eu queria só voltar aqui, que o deputado disse que discordou de mim, mas eu não entendi por quê, porque eu disse exatamente o que ele disse, quer dizer, não existe nenhum elemento contra o ministro Lupe, até que eu conheça, não existe disposição do ministro Lupe em abrir mão de provar que ele tomou todas as providências necessárias, e não existe disposição política dele deixar a posição, isso ficou claro nesses últimos dias. Eu não fiz nenhuma acusação contra o ministro, pelo contrário, eu falei que não existe, que nada pesa contra ele até que se tenha conhecimento até o momento. O que eu disse é que o julgamento político é diferente do julgamento na esfera judicial, na esfera policial. E esse julgamento político, ele é sim implacável. Se nós voltarmos atrás lá na faxina da ex-presidente Dilma, que vitimou o mesmo ministro Carlos Lupe naquele momento, salvo engano, dos 12 ministros que caíram, só 2 tiveram denúncia oferecida contra ele. Os outros caíram porque foi um desgaste político, houve um desgaste político. Então, eu estou dizendo que a política, o julgamento político, infelizmente, para o bem ou para o mal, ele é implacável, né? E existe hoje esse desgaste, e voltando ao que a Mara perguntou, quando o governo tem que dar muitas respostas e muitas explicações, mesmo que ele as tenha, né, e me parece que tem resposta para boa parte das perguntas hoje que são colocadas, isso tem um ônus muito pesado para a comunicação do governo. Eu falo da comunicação porque, para a comunicação do governo, no momento que nós estamos vivendo, em que as redes sociais potencializam a disseminação de informação num alcance e numa escala impressionante de um dia para o outro, para a classe política, o fato importa, mas importa muito mais como ele é percebido. Então, a percepção geral hoje, no ambiente digital, qualquer levantamento e monitoramento que eu tive acesso nos últimos dias aí, de redes, de temperatura do assunto, ele tem sido muito negativo para o governo Lula, independente da responsabilização direta do presidente e do ministro. As narrativas vão começando a ficar consolidadas. A exemplo do que a Mara mencionou e que o Évoli colocou na coluna dele, o presidente Fernando Henrique ficou estigmatizado por uma declaração sobre aposentados. Então agora você tem, depois de, mais de 25 anos, um outro escândalo, uma outra denúncia, né, que envolve também dinheiro dos aposentados. Isso, assim, mesmo que seja uma narrativa que depois vai ser contestada pelos fatos, ela produz um estrago político, um dano político.
E esse dano político faz com que o Palácio do Planalto comece a se movimentar de todas as maneiras para estancar esse problema. Então, só assim, esclarecendo, se eu não fui claro o suficiente na minha fala anterior, não fiz uma acusação contra o ministro, pelo contrário, eu disse que não pesa nenhuma acusação direta contra ele, exceto uma suposição de que ele poderia ter se omitido. Né? O que eu digo é que o julgamento político ele é implacável, o deputado sabe bem disso, porque é um experiente parlamentar, enfim, uma figura política com um trânsito muito fluido aí na política nacional, e esse julgamento político, muitas vezes, ele está muito descolado do julgamento, enfim, estrito sensu aí na esfera judicial e policial. E eu queria só lembrar que a frase do Fernando Henrique, dita lá em 98, próximo da reeleição dele, que foi um incômodo e é lembrada até hoje, né? Nem foi assim, se você pegar literalmente a frase, ele se referia a aposentados com menos de 50 anos e fez, enfim, aí usou a frase de associar essas pessoas a vagabundos e tal, mas não adianta, ficou colado nele a declaração de que Fernando Henrique chama aposentados de vagabundos. Ninguém faz o complemento de, mas está se referindo aos menores, aos que têm idades inferiores aposentados com idades inferiores a 50 anos. Quer dizer, se for pegar comparativamente esse caso, evidentemente, é muito mais grave do que a declaração que Fernando Henrique deu. Por isso, deputado, eu entendo o risco para o presidente, para a popularidade do presidente. Eu acho que seja um caso que não vai sair do noticiário tão cedo. Tem muito desdobramento ainda a dar. Concordo com o Zambelli que o ministro, nesse momento, está estável no cargo, não está conseguindo responder, enfim, né, não está ainda, a artilharia não está pesada absolutamente em relação à fragilidade dele, não está demonstrada nesse momento. Por isso eu perguntei para o senhor e vou insistir aqui se o senhor entende, se a bancada do PDT entende que ele está seguro no cargo. Bom, então há uma diferença entre o Fernando Henrique e agora. O Fernando Henrique, ele falou mesmo. Não é percepção das pessoas, ele falou. Mas foi uma declaração, agora não foi um ato. Desculpa. Sim, mas agora é diferente porque é uma percepção. Porque na cabeça das pessoas o que foi pregado é que o Lula roubou. Depois melhorou e disse o Lupe roubou. Aí viram que a Polícia Federal não fez nada. Aí disse, não, aí mudaram. Ele foi omisso. É a segunda etapa. Aí agora a terceira etapa. Está aqui as medidas. Está aqui o relatório. Está aqui a demissão do diretor. Ou seja, aqui a percepção das pessoas tem também um mínimo de alicerce no fato real. Não pode ser somente do que a imprensa, ninguém pode generalizar, ela está definitivamente falando. Eu acho que esses números, a forma de tudo que ele fez, eu acho que isso, em pouco tempo, isso vai migrar para o seu leito normal. A suspensão do não pagamentos, de não descontos, também vai ser um outro freio de arrumação. Então, eu acho que com o passar do tempo vai ficar evidente, vai ficar claro, né, de que ele realmente fez o que tinha, o que nenhum outro ministro fez. Ainda tem esse terceiro ponto. O que ele está fazendo, nenhum outro ministro teve coragem de fazer. Eu estou com os números de 2016 para cá. Ninguém. Agora o Lupe não. Então, a gente vai refinando essa percepção, que aí as pessoas vão perceber que realmente ele está seguro do cargo. A gente está caminhando aqui para o fim do programa, no final do programa, mas eu queria comentar uma outra coluna que você fez, foi com o líder do PDT, que disse que Lupe pode ser o boi de piranha. E eu achei essa colocação dele muito perspicaz. Por quê? Porque este é um problema antigo, porque este é um problema político, porque o governo do PT não é difícil encarar uma briga com o CONTAG, com o CONAFER e com outras associações. Porque essas associações, hoje, essa é uma fonte de receita importante para essas associações. Ou seja, isso não é um problema do ministro Lupe. Bom, veja, o depoimento do líder do PT na Câmara dos Deputados.
eu acho que Falhou um pouquinho. Então, e essa colocação que o líder do PDT fez, do ministro ser um boi de piranha, poder ser um boi de piranha, eu acho que ele foi muito perspicaz quando ele colocou isso, porque cai no colo dele uma conta que não é dele exatamente, né? Não é dele essa conta. Essa conta é uma conta antiga, já teve investigações do Ministério Público, já teve termos de ajuste de conduta no passado, já teve medidas MPs para reduzir esses descontos, essa influência, para tentar moralizar, e isso foi derrubado, inclusive no governo Bolsonaro. Enfim, o que você acha dessa colocação do ministro vir a ser um boi de piranha? Bom, eu acho que isso era um raciocínio até hoje, 14 horas. Depois desse debate, né, que foi longo. Eu cheguei lá às 14h20, saímos agora, há pouco tempo, 19h50, portanto, foi exaurido muita coisa. De todos os deputados que estavam lá, bem uns 35, 40, você vai encontrar 2 deputados que foram colocar, né, um ponto, e quando a gente toca, e o ministro da Previdência anterior, aí o pessoal já fica tratando a questão com mais cautela. Eu acho que o termo é esse. Tratando com mais cautela, porque realmente que resolveu. O PDT, concluindo, está unido. O PDT, com o depoimento de hoje, ainda mais fortalecido da permanência dele no Ministério da Previdência, e, portanto, servir. Ele, apesar da fila ter aumentado, ele está recebendo 1 milhão de novas perícias por mês. Ele está fazendo, triplicou o número de perícias que ele fez. Ou seja, ele está tomando algumas medidas de cunho gerencial muito relevantes para o país. Fez o ateste MED, que é exatamente, em vez da perícia física, fazer aquela perícia documental que a gente chama, né, para poder apressar a todos esses direitos, né, que estão assegurados àqueles que têm direito, seja de LOAS, seja de BPC, enfim, seja de auxílio-doença, enfim, todos os benefícios que hoje o INSS faz. Agora, não vamos macular o nome INSS, porque esse é único, é grande, paga 42 milhões de pessoas, e que, portanto, a gente não pode deixar isso ficar maculado daqui para frente. Pensei até que a gente fosse falar em imposto de renda, esse negócio de diminuir até R$5.000 de imposto de renda, mas aí fica para claro. Ô, deputado, a gente vai ter ainda mais uns 5 minutinhos para membros, então a gente pode tocar esse assunto. Eu queria, antes de encerrar a parte aberta para todos, ouvir do senhor um pouco uma questão que está ganhando um pouco mais de força aqui, que é a ideia de se propor uma CPI do INSS. A oposição está batendo muito forte nessa tecla, dizendo que está coletando as assinaturas para abrir a CPI do INSS e tentar investigar isso. O senhor acha que pode ser, inclusive, um tiro que saia pela culatra, já que o senhor bem lembrou, não começou no governo Lula? Será que eles vão ter ânimo para investigar isso a fundo mesmo? Como é que o senhor vê? O senhor apoiaria uma CPI do INSS desse caso? Veja, eu apoiaria desde que já tivesse a segurança de que todos os ministros de 2016 para cá iriam depor. Porque o roubo estava lá. Só quem resolveu foi o Lupe. Então, se for de caráter político, e aí se você evita o caráter político colocando todo mundo que realmente são os responsáveis, aí eu acredito que ela possa ter viabilidade. E é assim que eu raciocino, porque, inclusive do plenário hoje, o plenário hoje já estava com outra discussão, né? Uma coisa mais cautelosa em relação a esse tema, porque realmente, desculpa eu estar insistindo, o depoimento hoje pode pregar qualquer outra interpretação, mas ele realmente foi muito preciso nas suas colocações e sereno. Apesar de alguns ataques, ele foi muito, muito sereno em relação a todas as respostas.